Olá, o Câmara Entrevista recebe hoje aqui nos estúdios da TV Câmara o prefeito Rafael Agostini, que vai fazer aí para você que está nos assistindo um balanço do que foi 2013, um ano difícil, né, prefeito, para começar e pegar uma prefeitura com orçamento de outra administração. Primeiramente, agradecer a sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço, Tânia, toda a equipe da TV Câmara. Sempre uma satisfação estar com vocês e estar também com o telespectador que está em casa. Vamos começar então falando de coisas que às vezes as pessoas não sabem que foram realizadas. 1.244 casas o senhor colocou para funcionar, ou seja, elas estavam prontas, mas sem a infraestrutura não pode, por lei, elas não poderiam ser entregues. O senhor Elas não estavam prontas. Não estavam? A maioria não estava? Não estavam prontas. A maior parte delas não estava pronta. Inclusive, em muitas delas, no caso do Orlandometo 2, por exemplo, havia casas que haviam sido de tão vandalizadas, nós tivemos que reconstruir. Em outras delas, as janelas, a estrutura metálica estava toda enferrujada, deteriorada, teve que ser refeita. Nós tivemos que praticamente refazer essas casas, refazer a cobertura. Instalamos pisos em todos os cômodos de todas as casas no Orlandometo 2. Para a gente conseguir entregar as 135 casas, quitar as contrapartidas que a prefeitura devia para com as construtoras e assim colocar um ponto final nessa história que vinha desde o ano do último semestre do ano 2000 se adiando. O Orlandometo 2 ele foi lançado no final do ano 2000. De lá para cá, construtoras que quebraram, que não terminaram a obra, prefeitura que atrasava pagamento, obra que ficou inacabada, ficou abandonada por muitos anos até ser retomada. Aí depois que retomou, a prefeitura também ficou inadimplente com construtora, a obra ficou parada. Aí o que tinha feito perdeu, em alguns casos teve vandalismo, em outros casos teve deterioração, até a gente reconstruir todas essas unidades habitacionais e entregar 135 casas. E o mesmo aconteceu no caso do desfavelamento no distrito de Potunduva, onde nesse ano nós entregamos 47 moradias. São 47 famílias que nós tiramos da favela, nós tiramos da situação de favela, mas as casas também desde 2001, nesse caso, vinham com as obras emperradas. Tinha casa que havia sido destruída, tinha casa que havia sido vandalizada e muitas delas teve que reconstruir praticamente tudo. E na maior parte delas nós tivemos que fazer toda a parte de reboco, acabamento, cobertura, telhado, porque as casas não tinham telhado, nós tivemos que colocar o telhado, nós tivemos que fazer todo o trabalho de regularização das calçadas, de terraplanagem, o trabalho de pintura, o trabalho de ligação da energia elétrica, o trabalho de reconstrução mesmo de algumas casas que haviam sido deterioradas. Então esse trabalho, principalmente nos conjuntos da CDHU, eram problemas, eram conjuntos que tinham pendências históricas, seja pendências financeiras, seja pendências na própria obra em si, no próprio contrato que estava enrolado. Então nós conseguimos resolver os problemas jurídicos, nós conseguimos, por conta do resultado financeiro e por conta dessa política de moralização das contas públicas que nós tivemos nesse ano, ter dinheiro em caixa para quitar essas contrapartidas e terminar essas casas e entregá-las. E teve também, além disso, as casas que foram feitas junto à Caixa. As casas do Itatiaia foram entregues e também não estavam concluídas no início do ano. E não é só isso, não tinha nenhum mecanismo de captação do esgoto que ia ser produzido pelo bairro. Se aquelas casas fossem entregues da forma como estava o bairro quando a gente assumiu, o esgoto seria jogado no córrego Santo Antônio. Então foi feita uma elevatória de esgoto lá pelo empreendimento, que fez com que todos os dejetos produzidos ali fossem destinados depois para a elevatória do Paraty. A elevatória do Paraty, que também foi reformada nesse ano de 2013, mandasse para a rede para ter a destinação adequada. E também as casas foram concluídas nesse ano. O módulo 3, por exemplo, do residencial Itatiaia, ele foi concluído toda a parte de pintura, tudo esse ano. E o Frei Galvão, que foi o maior conjunto habitacional 777 que a gente entregou esse ano. Quando a gente assumiu lá, as casas ainda não estavam prontas, tinha muita coisa para fazer nas casas ainda, mas as casas foram feitas pelo governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, o que competia a prefeitura fazer no Frei Galvão? A infraestrutura.
Isso foi tudo feito pela nossa administração nesse ano. Quando a gente assumiu, era só lama para todo lado, né? Inclusive, se vocês tiverem imagens dessa época, vocês vão constatar. Não tinha guia, não tinha sarjeta, não tinha calçada, não tinha iluminação, não tinha água, não tinha nada. Era só a casa que estava terminando de ser construída e um lamaçal geral. Nesse ano, por conta também do trabalho de recuperação das contas públicas que a gente fez, nós conseguimos ter dinheiro em caixa para colocar guia e sarjeta, para fazer a ligação da água e para asfaltar todas as ruas do Frei Galvão. Nós asfaltamos aproximadamente 28 mil metros quadrados de ruas no residencial Frei Galvão com recursos próprios da Prefeitura Municipal nesse ano. E graças a essas obras que a gente fez nesse ano, a gente conseguiu entregar as 777 casas com um bairro completamente urbanizado. Ainda faltam equipamentos de serviços públicos como posto de saúde, escola, creche e tudo mais, mas a infraestrutura básica, guia, sarjeta, asfalto, água e a parte de drenagem, nós entregamos com o bairro concluído. Nós vimos um piscinão lá muito bacana, a gente vai mostrar imagens. Exatamente. Foi feito um piscinão nesse ano lá com capacidade de comportar 50 milhões de litros de água. E esse piscinão, ele faz com que a água que vai ser captada pelas galerias e pelas bocas de lobo do bairro, ela seja destinada a esse piscinão, e aí então, no tempo adequado e no ritmo adequado, ele vai escoando a água para que não cause enchente em outros pontos da cidade por conta da bacia do Córrego Santo Antônio não absorver um volume de água acima do que ela comporta, acima do que ela pode absorver. Então tem todo esse trabalho que foi feito lá. Que é um trabalho que não aparece, né? As pessoas precisam saber que foi feito. Acho que tinha gente mutuária aí que achava que nunca mais ia entrar na casa, né? Exatamente. Então assim, toda a parte de infraestrutura do Frei Galvão foi feita pela nossa administração nesse ano. Então nós asfaltamos o bairro, 28 mil metros quadrados de asfalto, nós colocamos guia e sarjeta, nós ligamos a água, nós resolvemos um problema da iluminação e também o piscinão foi construído pelo empreendimento nesse ano de 2013. Então, tudo isso que foi feito no setor de habitação foi uma conquista muito importante para a cidade, porque nós conseguimos, nesse ano de 2013, além de ter praticamente saneado as contas do município, a gente pagou quase 30 milhões em dívidas nesse ano. Isso é preciso que se diga, que nesse ano nós pagamos aproximadamente 23 milhões de reais a pagar com fornecedores que ficaram da administração anterior, mais 4 milhões aproximadamente da dívida consolidada de longo prazo entre parcelamentos que nós pagamos nesse ano, e mais aproximadamente quase 2 milhões de reais em precatórios. Então nós pagamos quase 30 milhões de reais em dívidas esse ano e ainda conseguimos entregar 1.244 casas com um bairro totalmente asfaltado pela nossa administração nesse ano, um bairro totalmente urbanizado, e resolver pendências habitacionais que estavam fazendo com que as pessoas não tinham como entrar nas casas desde o ano 2000. Nossa, são 13 anos, prefeito. 13 anos aproximadamente. Mas isso com certeza tinha gente que achou que não fosse mais entrar na casa. Tinha gente que não acreditava mais que ia sair. E isso tudo eu costumo sempre dizer, isso só foi possível graças à política de austeridade nas contas públicas. Porque quando nós precisamos ter dinheiro para quitar a contrapartida com construtora, com CDHU, nós quitamos, porque nós tínhamos dinheiro em caixa. Quando nós precisávamos de dinheiro para asfaltar o Frei Galvão, tinha dinheiro em caixa. Quando nós precisávamos de dinheiro para fazer o que tinha que ser feito, para instalação de iluminação pública no Jaueme, por exemplo, no desfavelamento, tinha dinheiro em caixa. Então assim, antes dessas casas serem entregues, que foram mais de 1.200 casas que foram entregues em um ano, em bairros que estavam incompletos, que estavam inacabados, que estavam com problema em infraestrutura, em conjuntos que tinham problema contratual. Antes dessas casas serem entregues, nós precisamos fazer um trabalho de consertar as contas públicas, que foi extremamente eficiente nesse ano. E consertou, prefeito? Tá tudo em dia, fora as dívidas, que são dívidas que tem que pagar? Nós temos aproximadamente 11 milhões em restos a pagar com fornecedores ainda para quitar. Com fornecedores. Mas nós tínhamos uma dívida com fornecedores na ordem de 34 milhões no começo do ano. Pagamos quase 23. Da dívida consolidada, nós pagamos aproximadamente 4 milhões em parcelamentos. Precatório, nós pagamos quase 2 milhões, quer dizer,
Nós pagamos quase 30 milhões da dívida nesse ano, em um ano. E conseguimos pagar, diminuir o que o município deve, recuperar a credibilidade do município. Isso é importante, né? Porque daí ninguém quer vender para a prefeitura, né? Se a prefeitura não tem credibilidade. E esse era o problema que nós enfrentamos no começo do ano, a falta de crédito com alguns fornecedores. Nós recuperamos esse crédito, nós estamos colocando as contas em dia. Hoje, para você ter uma ideia da situação que é emblemática, quando nós assumimos a prefeitura em janeiro de 2013, em janeiro do ano passado, nós não tínhamos dinheiro em caixa para fazer a folha de pagamento dos funcionários. Nós tivemos que parcelar o pagamento de janeiro de 2013 dos funcionários, que é referente ao mês de dezembro. Nós tivemos que parcelar em 2 vezes porque não tinha dinheiro em caixa para fazer o pagamento. Nesse ano, além de nós termos pago 30 milhões aproximadamente em dívidas, entre restos a pagar, dívida consolidada e precatórios, nós ainda de forma emblemática conseguimos, no dia 5 de dezembro foi pago o salário do mês correspondente, no dia 20 foi pago o 13º, e o salário que ia vencer no dia 5 de janeiro, que em 2013 nós tivemos que parcelar porque não tinha dinheiro, nós estamos antecipando e pagando dia 27 de dezembro. Quer dizer, nós estamos hoje a Prefeitura de Jaú tem dinheiro em caixa para fazer as suas despesas em dia, e eu acredito que isso é resultado de um trabalho sério, de um trabalho de conserto das contas públicas, um trabalho de moralização do gasto público, de repactuação de contratos, tudo isso que foi feito nesse ano. E com tudo isso, com todo esse trabalho profilático, vamos dizer assim, nas contas públicas que nós fizemos, nós ainda conseguimos entregar 1.244 casas, conseguimos reformar 4 unidades básicas de saúde, tudo dentro desse ano. E entrar agora na área da saúde, exatamente essa pasta que eu ia entrar agora. Vamos falar um pouquinho sobre a área da saúde, que é sempre uma demanda crescente aí, né, em todas as cidades. Como é que está a área da saúde hoje em Jaú? Nós, nesse ano de 2013, fizemos um trabalho importante, que foi o trabalho de reforma, iniciar o trabalho de reforma das unidades básicas de saúde. Nós estamos concluindo a reforma em 4 unidades básicas de saúde, que é do Jorge Atala, do Itamaraty, do Santo Onofre e do Padre Augusto Sani. E já estamos com mais 5 unidades básicas de saúde licitadas para começar a reforma agora no início do ano. A licitação está em fase de homologação, já saiu o resultado. Nós vamos começar a reforma em mais 5 unidades agora no começo do ano. Foi um trabalho de conserto de rachaduras, de umidade, problema que tinha, pintura que foi feita, adequações às normas de vigilância sanitária. Então, nesses postos já foi feito. Além disso, nós conseguimos cadastrar junto ao Ministério da Saúde, no final do mês de agosto, mais 10 leitos de UTI para atender via SUS aqui na cidade. Que a Santa Casa tinha feito o investimento, mas não havia ainda autorização do Ministério da Saúde para que esses novos leitos pudessem atender via SUS. Então nós conseguimos um trabalho técnico e político que foi feito junto ao ministro Padilha, a liberação de mais 10 leitos para atender via SUS na Santa Casa. Nós aumentamos o valor do convênio para quase 10 milhões de reais por ano, e esse aumento no convênio possibilitou a reabertura do pronto-socorro municipal. Nós centralizamos e remodelamos o serviço de fisioterapia no São Judas, um trabalho que tornou mais eficiente e tornou mais personalizado o atendimento para todos os pacientes que precisam, inclusive atendendo demandas antigas dos profissionais de fisioterapia do município. Nós colocamos no distrito de Potunduva exame de eletrocardiograma, ultrassom, e também estamos realizando pequenos procedimentos cirúrgicos no distrito de Potunduva, coisa que antes não era feita, que agora está sendo feita lá. Então tem muita coisa que está acontecendo. E vem a UPA aí ainda, né? A UPA, que nós estamos agora, abrimos o processo licitatório. Agora a gente acredita que no início do ano a gente consiga finalizar esse processo para começar a construção. E também estamos prevendo, além da reforma desses outros 4 postos de saúde que nós já licitamos e que vai começar no início do ano de 2014 agora, nós também estamos já com recursos do Ministério da Saúde que nós vamos buscar para a construção de pelo menos mais 4 unidades básicas de saúde na cidade nos próximos anos. Nesses condomínios novos que foram lançados? Não só nos novos bairros, mas também em alguns bairros que hoje tem estruturas completamente inadequadas. Tem algumas unidades básicas, por exemplo, que estão funcionando em barracão, barracão com cobertura metálica, prédio completamente inadequado para abrigar esse tipo de serviço. E que nós estamos agora fazendo um trabalho de mapeamento dessas áreas
e já conseguimos recursos no Ministério da Saúde para substituir em alguns bairros essas unidades obsoletas, ultrapassadas e impróprias por novos prédios próprios da prefeitura, para a gente não ter que pagar aluguel também. Então isso também já é algo que está planejado para a gente começar agora no ano de 2014. Então na área da saúde tem muita coisa para fazer, sempre vai ter, sempre nós temos uma demanda maior do que a capacidade de investimento do Estado, da União e dos municípios. Também temos um problema cultural que infelizmente acaba acontecendo aqui no Brasil como um todo, que as pessoas acabam procurando o atendimento de saúde na urgência e emergência em casos que não são de urgência e emergência. Isso acaba dificultando bastante também, o atendimento acaba se tornando mais lento para quem de fato precisa. Mas de uma maneira geral, com todas as dificuldades que nós enfrentamos por conta da situação financeira que nós tivemos no começo do ano, nós estamos terminando o ano numa situação melhor. Nós já temos 4 postos de saúde reformados, nós já temos eletrocardiograma e ultrassom funcionando em Potunduva, nós já temos pequenos procedimentos cirúrgicos feitos em Potunduva. Hoje a prefeitura repassa mais dinheiro para a Santa Casa. Hoje a Santa Casa tem mais 10 leitos de UTI do que tinha antes, graças ao trabalho político que a gente fez junto ao Ministério da Saúde e que deu resultado da autorização desses leitos para começar a funcionar. Nossa fisioterapia atende melhor. Então, passo a passo, a gente vai colocando a casa em ordem. São Judas vai reabrir ou achou melhor deixar essa ideia mais para frente? Não, a questão é o planejamento. Está prevista a abertura para o socorro municipal, mas a gente uma máxima de gestão pública que eu acredito que eu acho que é o caminho, que a gente não deve aumentar o custeio antes de terminar os investimentos. Então nós temos investimentos ainda para fazer, nós temos unidade básica de saúde para construir, nós temos UPA para construir, e não é só construir, tem que erguer o prédio, depois tem que comprar equipamento, contratar pessoal. Tem que contratar pessoal, tudo isso. Então, se a gente abre agora uma nova porta, nós vamos ter um gasto fixo e de caráter contínuo que vai impactar o orçamento em aproximadamente 9, 10 milhões de reais no ano, né? Sendo que nós temos investimentos para terminar. O custeio, ele é fixo, todo mês você tem ele, você não consegue sair dele. Enquanto que o investimento você faz de uma vez só, mas você tem uma melhoria permanente para o município. Então, primeiro a gente conclui os investimentos. Depois que os investimentos estiverem concluídos e que não existir mais a necessidade de investimento em patrimônio, mobilização e tudo mais daquilo que o município tem que oferecer para o cidadão, aí a gente começa a avaliar a política de custeio. Então não tem como a gente impactar o orçamento da saúde em mais 9 milhões de reais em um ano, sendo que nós temos uma UPA que custa 3.600 para construir. Não faz sentido a gente fazer isso nesse momento. Não faz sentido a gente abrir uma nova porta com custeio fixo que vai ter todo mês ali, sendo que a gente vai ter que comprar móvel, vai ter que comprar equipamento, vai ter unidade básica de saúde para construir e tudo mais. Então, primeiro a gente investe, depois a gente custeia. Mas muito mais tranquilo trabalhar com o orçamento planejado pela sua administração do que com o orçamento da administração passada, né, prefeito? Tem isso, porque agora nós fizemos agora o senhor enxergou, o senhor viu direitinho onde é que as coisas precisam ser investidas, fica mais tranquilo, né, para 2014 agora, né? Acho que assim, tudo é uma questão de planejamento. Eu costumo sempre dizer que a gente não administra uma cidade no varejo, né? Reclamação sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que vai estar insatisfeito com alguma coisa que está acontecendo na porta da sua casa ou alguma experiência da sua vida particular que vai... Agora, o prefeito ele não pode pensar em atender o varejo. O varejo. Nós temos que ter um planejamento, acreditar nesse planejamento e trabalhar para executar esse planejamento, acreditando na estratégia e na eficiência dessa execução, que quando essa execução se concluir, a gente vai ter melhorias para todo mundo. Senão a gente fica socorrendo pontos isolados, demandas isoladas, e aí o tempo vai passando, você contentou meia dúzia, mas você deixou grandes problemas sem serem solucionados. Então eu acredito que a gente tem que administrar a cidade com planejamento, com foco, e é nesse sentido que a gente está fazendo. Então isso vale para a área da saúde também. E na área da educação? Na área da educação, nesse ano de 2013, nós conseguimos avançar bastante. Nós colocamos Cidade Escola para funcionar. O Cidade Escola é um projeto que trata de levar o aluno para conhecer de acordo com vivências que ele tem na vida cotidiana e transformando pontos da cidade em locais onde o aluno aprende.
O Cidade Escola hoje tem 42 atividades em execução, dentre as atividades do próprio Cidade Escola e as atividades do Mais Educação, que também foram incorporadas pelo projeto. Então nós estamos fazendo com que os alunos eles tenham aprendizado através de vivências multidisciplinares, não só restritas a dentro da sala de aula, para que eles possam vivenciar na prática e aprender em pontos do patrimônio histórico da cidade, que é o projeto Educar no Patrimônio, em pontos da região, que é o projeto de turismo de boa vizinhança, o Aprendendo no Cinema, que leva as crianças para terem contato no cinema com o conteúdo que elas estão aprendendo dentro da sala de aula, e muitas outras ideias também voltadas à questão do esporte, como é o Karate Kids, que ensina artes marciais para as crianças do Nova Jaú e do Sani, o projeto Viva Vôlei, que nós conseguimos através de um patrocínio do Banco do Brasil, a escolinha de iniciação esportiva em vôlei na escola do Maria Luísa IV. Então tem uma série de projetos de atividades, rádio escola, jornal escolar, hip hop, que são atividades do Mais Educação. Então nós estamos transformando pontos da cidade, prédios históricos, locais públicos em pontos de aprendizado, onde o aluno possa aprender com vivências e não apenas com aprendizado dentro da sala de aula. Isso era um compromisso de campanha que nós tínhamos. Nós avançamos com a implantação desse projeto nesse ano. Além disso, nós lançamos o Núcleo de Atendimento Multidisciplinar ao Educando, que é o AME, que é uma rede de profissionais, é uma equipe interdisciplinar que tem profissionais de assistência social, de psicopedagogia, de psicologia e muitos outros, fonoaudiologia, dentre outros profissionais que têm como objetivo atender aos alunos em situação de dificuldade, mas compreendendo o contexto sociocultural e econômico dentro do qual eles estão inseridos. Ou seja, esse AME, ele não trata simplesmente da dificuldade do aluno por si só. Ele também visa dar um tratamento diferenciado para a família, para toda a rede de proteção que tem que estar em volta dessas crianças, atuando em parceria com o CRAS, com o CRES e tudo mais. Já vai assistência social, vai perpassando por várias pastas aí, né? Esse projeto começou nesse ano. O AME tem um núcleo que funciona aqui na rua Edgar Ferraz, e esse núcleo ele faz capacitação e faz todo um trabalho de monitoramento dos professores, dos diretores, das próprias famílias dos alunos, porque você tem que tratar o professor, você tem que tratar o diretor, você tem que tratar a família, você tem que tratar o aluno, você tem que fazer esse acompanhamento de forma integrada, e todos os profissionais da educação têm que estar inseridos dentro desse projeto. Então o projeto está dando muito certo e que nós colocamos em prática nesse ano. E também tem investimentos importantes que foram feitos na área de educação nesse ano. Obras. Em obras. O CID, por exemplo, no Sila Mauab, quando a gente assumiu, tinha 1/3 da obra concluída só. Inauguraram a obra no ano passado só com o prédio da creche pronto, com o prédio da educação infantil. Nesse ano nós construímos totalmente, começamos e terminamos, uma piscina para competições, lá no CID, já com revestimento, azulejo, pastilha, parte hidráulica de encanamento, toda a borda da piscina. Construímos o vestiário, rebocamos o vestiário, instalamos louça sanitária no vestiário, fizemos a cobertura, terminamos o vestiário, começamos a construção do ginásio poliesportivo, alicerce, arquibancada, marquise de suporte de cobertura. Agora estamos começando o trabalho de instalação da estrutura metálica de suporte da cobertura, e uma surpresa que nós conseguimos implantar nesse ano lá no CID, que era algo que não estava inicialmente previsto, mas que por conta do bom resultado orçamentário que a gente teve, por conta do controle das contas públicas, nós começamos também a erguer o prédio do ensino fundamental, que está em fase bastante adiantada já. Aí com esse prédio fecha o CID, termina tudo que tinha que ser feito. Nós estamos construindo o prédio do ensino fundamental agora, e depois nós temos que fazer o acabamento, mobiliar, tem que terminar o ginásio e tudo mais. Tá em ritmo bastante satisfatório as obras. Tá? É uma obra que, quando a gente assumiu, tinha só um compartimento pronto, só o prédio da educação infantil. Hoje tem piscina, tem vestiário, tem ginásio em construção e tem o prédio do ensino fundamental já em construção também. Além disso, nós pegamos o ginásio escolar da Escola do Novo Horizonte, da professora Maria Helena, de Castro Piragine. Era um baldio quando a gente assumiu lá. Não tinha praticamente nada lá. Hoje nós estamos com o ginásio poliesportivo, e nós fizemos nesse ano aqui,
nós rebocamos o vestiário, nós colocamos acabamento, revestimos, colocamos a parte de dentro, piso, louça sanitária, pia, revestimos, fizemos cobertura, fizemos o piso, o contrapiso da quadra, o alicerce da arquibancada, as marquises, a cobertura metálica, a iluminação, foi tudo feito nesse ano, que é um ginásio escolar que tem como objetivo também fazer as atividades do Cidade Escola na Escola do Novo Horizonte, uma obra totalmente feita nesse ano de 2013 também, que estava parada quando a gente assumiu, era só um terrenão que tinha lá. Então tem bastante coisa que foi feita na área de educação, Ciranda Cidadã, que também era parte integrante do nosso projeto de governo, nosso programa de governo, que visa levar o gabinete itinerante do prefeito, levar os secretários para fazer atendimento nos bairros dentro da escola aos finais de semana. Foram feitos quantos em 2013? Foram feitas várias, eu não tenho o número exato, mas foram mais de 10 edições, eu acredito, isso, que foram feitas. Muito assim. Legal isso. Todo mês a gente está indo numa escola, teve mês que a gente foi em 2, 3 escolas. Nós fizemos Ciranda Cidadã, para você ter uma ideia, no Orlando Meto, nós fizemos Ciranda Cidadã no Maria Luísa IV, nós fizemos Ciranda Cidadã no Caetano Perlatti, nós fizemos Ciranda Cidadã no distrito de Potunduva, nós fizemos Ciranda Cidadã no Santa Helena, nós fizemos Ciranda Cidadã em diversos pontos, em diversas escolas da cidade. E também levamos o mutirão da saúde em ações comunitárias como as do Ciranda Cidadã e dentro do próprio Ciranda Cidadã para as escolas também aos finais de semana em vários bairros da periferia. Fizemos Ciranda Cidadã na Vila Ribeiro, que era algo que nunca tinha tido, esse atendimento do gabinete itinerante do prefeito em bairros rurais. Nós levamos para lá também. E qual é o objetivo desse programa? Transformar a escola num local de exercício da cidadania, né? Não só onde o aluno aprende o português e a matemática, mas onde a família possa se sentir acolhida pelo poder público. E esse foi um projeto que deu bastante certo e a gente vai continuar agora nesse ano. Então a educação, eu acredito que a gente avançou bastante. Nós aderimos ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que também foi uma iniciativa bastante importante. Nós fizemos o trabalho de qualificação e capacitação de muitos professores nesse ano para esse Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Estamos começando agora também na parte de matemática e o nosso objetivo é fazer com que a cidade possa melhorar os seus indicadores educacionais, que deixam bastante a desejar. Quando a gente assumiu, a gente tinha números bastante problemáticos no IDEB e a gente está bastante para conseguir melhorar isso aí. O Estatuto do Magistério volta a ser discutido agora em 2014, não? A gente está avaliando como que vai ser feita essa discussão. Obviamente que nós temos que fazer essa discussão com prudência, nós temos que fazer essa discussão com o pé no chão, porque nós temos lei de responsabilidade fiscal, nós temos limite de gasto com o pessoal, nós temos que saber exatamente o passo que a gente vai dar para saber se a gente tem perna para dar. Então nós vamos iniciar esse debate para ver qual é a melhor maneira da gente caminhar dentro das possibilidades orçamentárias do município. Não dá para dar o passo maior que a perna, né? Não dá. Tem que ter responsabilidade, né? Cultura e esporte, separou mesmo a pasta? Vai separar? Não separou. Não separou? Vai continuar sendo uma pasta só? Não separou, continua sendo uma pasta só. E inclusive eu estou bastante satisfeito com o trabalho que está sendo realizado. Neste ano nós fizemos o maior festival de inverno da história da cidade. Foram mais de 90 atrações, mais de 30 dias de eventos. Nós conseguimos fazer um calendário com 3 ou 4 programações por dia. Nós lançamos o Projeto Verão, que foi muito importante. Agora, no final do ano, nós conseguimos fazer uma programação de Natal com custo baixíssimo, mas com uma qualidade muito interessante para a população. Nós trouxemos a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, que é a segunda orquestra mais antiga do Brasil, para tocar em praça pública de graça para todo mundo, levar a cultura erudita de graça para o povo na praça. Quer dizer, era algo que não se via há muito tempo na cidade, que nós trouxemos. Nós fizemos uma programação de Natal interessante, fizemos a questão da descida do Papai Noel no Parque do Rio Jaú, foi um sucesso. Estamos fazendo também o Réveillon esse ano de 2013, que estamos trabalhando nesse sentido, e 2013 voltou a ter o Réveillon depois de muitos anos sem ter. Quando foi a última vez que teve o Réveillon da prefeitura aqui na cidade de Jaú? Eu não me lembro, nos últimos governos, de ter visto isso. Então nós estamos dando a oportunidade para a pessoa que não tem dinheiro para viajar ter uma atração de qualidade também no Parque do Rio Jaú. Então a cultura trabalhou bem, fez muita coisa boa. Nós inauguramos a Sala 2 do Teatro Municipal. Projeto Guri. Projeto Guri teve sede nova, teve reforma, está em novas instalações. E essas novas instalações vão possibilitar um aumento no número de vagas do Projeto Guri.
Então tem muita coisa que foi feito. O projeto Noite no Museu, que deu vida ao museu novamente, que o museu estava jogado às traças, nós colocamos vida ao museu, levamos atores da cidade para poder fazer dramaturgia, encenação e teatro, incorporando os personagens históricos da cidade que tem os seus utensílios no museu. Então tem muita coisa interessante que foi feita na cultura. Festival de inverno maior da história. Programação de Natal com música clássica de graça na praça com a segunda orquestra mais antiga do Brasil. Projeto Noite no Museu, resgatando o museu, as tradições do museu. Encontro de carro antigo. Quer dizer, teve muita coisa boa na área da cultura esse ano aqui na cidade. A inauguração da Sala 2 do Teatro Municipal, que foi algo muito bacana também. Que nós reaproveitamos, na verdade, poltronas antigas da Câmara Municipal que estavam lá, inclusive obstruindo saída de emergência. Foi reaproveitado, foi instalado, foi feito um teatro de arena na parte de trás do teatro, para pequenas plateias, para apresentações mais restritas. Então tem muita coisa boa, a equipe da cultura trabalhou com muita criatividade. A criatividade é fundamental. Nós conseguimos nesse ano, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos em todas as áreas, eu acredito que a gente conseguiu terminar com um saldo positivo por conta da raça, da criatividade, principalmente do pulso firme que a nossa equipe teve. E no esporte é a mesma coisa. Algumas pessoas que estavam acostumadas com aquele esporte tradicional que se tinha na cidade acabaram reclamando um pouco, porque nós mudamos completamente o foco de atuação da iniciação esportiva na cidade. O que se tinha antes era uma secretaria de esportes que fazia política assistencialista, que era ficar dando bola para um, colete para outro. Era esse tipo de serviço que era. A questão de auxílio atleta, bolsa atleta, era uma baita de uma jogada política que meia dúzia que tinha apadrinhamento com outro vereador tinha um monte de bolsa, enquanto quem de fato precisava acabava ficando de fora. Era isso que acontecia, né? 2 ou 3 entidades que tinham apadrinhamento político e que só faziam aula de futebol acabavam recebendo dinheiro da assistência em quantidade sem comprovação e sem, no meu entendimento, sem critério adequado, enquanto que não se tinha uma política voltada à iniciação esportiva que tinha que ter. E o resultado disso a gente viu nos últimos anos. A cidade ficava contratando atleta de fora para representá-la nos jogos, e as crianças que acabaram indo para as ruas, tiveram um problema com adolescentes e tudo mais, que acabavam indo para outro caminho. O que nós fizemos? Assim, nós assumimos isso aqui para mudar. E mudar, você descontenta algumas pessoas. Então o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos, primeiro de tudo, nós vamos imprimir aqui um outro ritmo e uma nova dinâmica na gestão esportiva do município. É a primeira coisa que a gente fez. Nós vamos rediscutir todos os convênios de treinamento. Porque antes gastava 600 mil reais ano com 2 ou 3 entidades que só faziam iniciação esportiva em futebol pela assistência. Hoje em dia nós conseguimos patrocínio da Caixa Econômica Federal, que está financiando 100 mil reais por ano para a escolinha de iniciação em atletismo no campo municipal. E equipamentos modernos, equipamentos de última geração que estão sendo utilizados na escolinha lá, que é comandada pelo Claudinho. Tem salto em distância, tem arremesso de peso, tem arremesso de dardo, tem corrida com barreira, tem várias modalidades de atletismo. Escolinha de iniciação e rendimento no campo municipal. Nós estamos fazendo em parceria com a Caixa. Conseguimos dinheiro com a Caixa. Olha só, o município não gasta com material porque a Caixa financia. Essas são as parcerias importantes que a gente faz. Está funcionando. Buscamos patrocínio do Banco do Brasil para o vôlei. Colocamos a iniciação esportiva em vôlei no Maria Luísa. Prefeito, você está tocando num assunto que eu acho muito interessante. Tem o SESI também. Você tem a Secretaria de Projetos, né? Se não tiver projeto, se as pessoas não fuçarem, não vir atrás, porque tem muita coisa que as prefeituras não sabem que existem. Para isso que você tem que ter uma Secretaria de Projetos. Tem que saber como buscar, tem que ter a criatividade para buscar e saber elaborar. Porque o senhor tem feito bastante parceria, né? Bastante parceria. É uma característica do seu governo. Exatamente. Outra parceria importante no esporte foi o SESI. Nós, nesse ano aqui, colocamos 450 crianças para ter aula de iniciação esportiva em várias modalidades através do projeto Atleta do Futuro. Sabe quanto a prefeitura gastou com isso? Nada. Só disponibilizou profissionais. O SESI deu lanche, deu uniforme, deu transporte, o SESI fez tudo.
E agora, nas últimas semanas, nós recebemos os uniformes para a próxima edição e nós estamos com capacidade de ampliar para quase 800 crianças no projeto Atleta do Futuro. É iniciação esportiva em várias modalidades, não só no futebol. Então tem vôlei, tem atletismo, tem o Atleta do Futuro que tem iniciação em outras modalidades, em diversas modalidades, tem as escolinhas da própria prefeitura, ou seja, nós fizemos uma mudança de foco. Nós deixamos de tratar o esporte como assistencialismo e como curral político de meia dúzia que usava a estrutura da secretaria para ficar dando bola, kimono e bolsa atleta para quem bem entendia. Nós falamos, nós vamos parar com isso, nós vamos começar do zero. E como nós podemos começar do zero um projeto esportivo adequado? Primeiro, integrando ele com a educação. Segundo, buscando parceiros. E terceiro, tratando da diversificação da iniciação na iniciação dentro da escola e não só dentro da escola, com essas parcerias feitas na comunidade. Então nós estamos hoje com uma política voltada à iniciação esportiva que não se via antes. Nós mudamos o foco e obviamente que muita gente ficou insatisfeita com isso, porque teve ONG que perdeu o convênio, teve amigo de político que perdeu o Bolsa Atleta e tem gente que esperneia por conta disso, mas a gestão está adequada. Porque nós estamos voltados a reconstruir a política esportiva no município. E isso não se faz dando continuidade ao que acontecia. É a mudança de conceito, na verdade. E não é só isso, Tânia. Tem outras questões também. Eu falei da iniciação, que é esporte como formação. Agora vamos falar do esporte como competição. E depois nós vamos falar do esporte como recreação, do esporte como competição. Nesse ano, a cidade teve campeonato de basquete. Nunca teve. Esse ano teve. A cidade teve circuito de corrida de rua. Então, tem a última prova, tivemos em dia 15 de novembro a Corrida da República e no dia 28 a realização da Corrida da Virada. Então, tivemos um circuito de corrida de rua. Aproximadamente 200 pessoas por corrida. Inclusive, teve corrida que atraiu gente da região. Nós implantamos aqui na cidade de Jaú, esse ano também nós conseguimos trazer em termos de competição, competições nacionais de judô e karatê. Teve a Vado Cup, que reuniu atletas de karatê do Brasil inteiro. Tivemos um campeonato regional de judô que aconteceu aqui no Flávio de Mello também. E não é só isso, tem outras coisas que também estão acontecendo. Dentro do Cidade Escola, que é o que eu estava falando para você, que é um projeto da educação, tem a escolinha de iniciação em karatê através da parceria com a Shidokan, que é o projeto Karate Kids dentro da escola. O Viva Vôlei dentro da escola. Né? Então nós atacamos na iniciação esportiva junto com a escola e com entidades e também atacamos na questão da competição, diversificando o calendário da cidade. E não foi só isso, na área de recreação, por exemplo, nós lançamos o Domingo da Bike, que é uma prática inédita aqui na cidade. Nós estamos todo domingo fechando uma pista da Avenida do Dr. Quinzinho, o pessoal andar de bicicleta. E vai famílias inteiras, crianças, pais, avós. O senhor, inclusive, vai andar de bicicleta. Eu, inclusive. Então assim, nós mudamos um pouco o foco esportivo da cidade. Nós deixamos de ter aquele foco de dar bola, de dar colete e de dar bolsa para meia dúzia, que tinha cunha política. Essa que é a verdade. A verdade tem que ser dita. E isso gerou um monte de gente esperneando e reclamando. Mas, por outro lado, nós hoje temos uma política de esporte para a cidade. Nós temos uma política voltada em 3 pilares. Primeiro, investimento na base. Segundo, parcerias com a iniciativa privada. Isso está fazendo que o município possa botar a criançada para aprender sem gastar dinheiro. E, por fim, fazendo com que haja também essa diversificação no quesito competição. Antes tinha o quê? Só campeonato de futebol. Era varziano e campeonato de futsal. Não tinha campeonato de basquete, não tinha circuito de corrida. Então, quem gostava de futebol, muito que bem. Agora, como que a gente pode pensar num planejamento de longo prazo voltado ao esporte, né? Se não tinha iniciação adequada em basquete, se não tinha iniciação adequada em artes marciais, se não tinha iniciação adequada em atletismo, era só... E essa demanda existe uma demanda, ela está sendo suprida, as vagas estão sendo procuradas, está rolando. Tem sido procuradas, tanto é que no projeto Atletas do Futuro nós estamos abrindo mais vagas agora nesse ano que vem, né?
Então isso é muito interessante. Essas parcerias, eu acredito que elas são fundamentais e são muito importantes para que a gente possa mudar esse foco sobre a gestão esportiva, né? Tem muita gente reclamando, tem muita gente esperneando, mas pode ter certeza, quem está reclamando porque perdeu algum benefício. Perdeu a boquinha. Perdeu a boquinha, exatamente isso. Falar sobre uma coisa que em todas as pesquisas que se faz hoje em época de eleição, aparece em primeiro lugar, que é o tal do asfalto, né? O asfalto hoje virou acho que por conta até desse aumento de pessoas que podem comprar um carro hoje, o asfalto hoje virou uma demanda muito, muito grande da população. A Operação Tapa Buraco, a gente sabe que veio com toda a força aí em 2013. Para 2014, existe essa perspectiva de recapear a cidade, não só Tapa Buraco. O que o senhor tem para 2014 para a gente? Existe a perspectiva de nós iniciarmos um novo asfaltamento da cidade, de diversos pontos. Mas eu queria explicar umas coisas que é importante que o telespectador compreenda. Existem 2 problemas em Jaú, não necessariamente esses 2 problemas presentes em todos os bairros, mas nós temos hoje em Jaú problemas de asfalto, que são consequência do abandono, da falta de manutenção e o resultado de ninguém ter recapeado a cidade nos últimos 20 anos. Que o último prefeito que recapeou a cidade foi o saudoso Valdemar Bauab. De lá para cá, ninguém recapeou a quantidade que precisava ser recapeada. Se de lá para cá, quem veio depois tivesse feito 2 milhões de recapeamento de asfalto novo na cidade por ano, hoje a gente faria mais 2, no ano que vem mais 2 e ia mantendo a cidade em ordem. Como ninguém fez, hoje para fazer custa 40 milhões. Só de asfalto. Então, nós tivemos que fazer um planejamento orçamentário, financeiro, arrumar as contas, terminar de entregar as casas para o pessoal que paga aluguel sair do aluguel, né? Então, e agora nós estamos planejando esses investimentos em infraestrutura viária. Esse é um problema. E aí o que acontece? Você tem que fazer o paliativo. O paliativo e o emergencial. Tem buraco na rua? Tem que tapar o buraco. Nós estamos tapando buraco. Para vocês terem uma ideia, nesse ano de 2013, nós aplicamos mais de 3 mil metros cúbicos de concreto betuminoso usinado a quente para tapa-buraco na cidade. Isso é mais do que o governo anterior aplicou nos 4 anos. Eles aplicaram 2.600 e pouco. O senhor não tem como traduzir isso em quantas ruas que foram não, porque é localizado, né? É o tapa-buraco, né? Não é a rua inteira, como no recado. A gente fala em metros cúbicos, as pessoas não têm muita noção. É só onde precisa. Então aí o que acontece? Só de tapa-buraco, só de concreto betuminoso usinado a quente, nesse ano aqui, nós aplicamos mais do que os últimos 4 da gestão anterior. E um detalhe, quando você tapa um buraco, você coloca a massa e tapa um buraco numa rua que faz 20 anos que está com asfalto velho, você conserta ali, quando cair a próxima chuva, vai abrir um do lado. E a pessoa muitas vezes não sabe que está afundando porque o asfalto está velho. Porque quando acapa, o asfalto ele tem uma vida útil, que é de 10 a 12 anos. Passou daí, a capa desce e você começa a ver aquelas pedras sobressalentes. Aquilo é sinal que a vida útil do asfalto acabou. Quando cai a chuva forte, aquela capa desceu, então o asfalto se torna permeável. Aí você vai ter infiltração, ela vai entrar pelo meio daquelas pedras, porque não tem mais capa, e aí ela vai começar a armar poças d'água embaixo da camada. Tudo asfalto. Aí o que vai acontecer? Vai passar um carro e abrir o buraco. E é isso que acontece. Aí a pessoa vai falar, a prefeitura fez um tapa-buraco aqui na minha rua, mas... Aí tem gente que fala que fez o serviço mal feito porque abriu. Fala, não é onde tapou o buraco que abre, abre do lado, porque o asfalto é velho, né? E para colocar um asfalto novo na cidade inteira, inteira mesmo, nós vamos gastar aí mais de 40 milhões de reais. E da onde o senhor vai tirar esse dinheiro? Então, nós já estamos programando isso para esse próximo ano, não tudo, o começo disso. Não tem mágica. O dinheiro sai de recursos próprios do município ou do governo federal. Nós já assinamos junto à Caixa nas últimas semanas 6 milhões aproximadamente para fazer 3 grandes corredores com dinheiro do governo federal. E estão prevendo aproximadamente 20 milhões por orçamento do ano que vem de imposto. Vai sair de onde? Vai sair do IPTU. Não tem milagre, não tem mágica. Nós pegamos a prefeitura com aproximadamente, só para fornecedor devia 34 milhões.
Pagamos 22, pagamos mais 4 de dívida consolidada e mais 2 de precatório. Consertamos as contas públicas, saneamos as contas, terminamos as casas que tinha que terminar. E agora nós estamos planejando investimento para começar a recapear a cidade, mas não tem mágica. O dinheiro sai de um lugar só, que é da arrecadação de impostos do município. Aí o município tem, além disso, que cumprir a ação judicial de colocar galeria em 23 bairros, que faz 20 anos que ninguém colocou. São 23 bairros? 23 bairros por ordem judicial. Coisa que em 20 anos ninguém fez, agora a justiça está mencionando para executar. Isso é TAC da administração? Não, não é TAC, não. É ação civil pública com trânsito em julgado mesmo. Já com ordem de execução. O município vai começar a sofrer multa por conta disso. Foram recebendo bairros lá atrás e agora é o segundo item que eu ia falar de asfalto. Então nós temos 2 problemas na cidade. Buraco em Jaú é por conta de 2 problemas. O primeiro problema, asfalto velho que faz 20 anos que ninguém arruma. Esse é um problema. Aí tem um outro problema. Tem mais de 20 bairros na cidade que não tem uma boca de lobo. Que não tem uma galeria embaixo para a água aí passar. Não tem asfalto que aguente mesmo. Aí o que acontece? Se a água não tem por onde correr por baixo, ela vai arrebentando tudo que tem por cima. Eu vou citar um exemplo para você, só pra você ter uma ideia. Tá vendo esse copo de água aqui, que tá mais ou menos? Aqui, ó. Vocês estão vendo em casa esse copo d'água aqui, né? Tem 2 dedos de água no copo. Obviamente que eu não vou fazer isso aqui porque eu não vou me ensopar. Mas se eu pegar esse copo de água e falar pra Tânia, Tânia, joga bem no meio da minha cabeça. Bem no meio da minha cabeça. Despeja esse copo de água em cima da minha cabeça. O que vai acontecer? Meu cabelo vai ficar ensopado. Correto? Mas poucas gotas dessa água que vão molhar meu cabelo todo vão cair no chão ou vão cair na minha roupa. Por quê? Porque meu cabelo vai pegar toda essa água para ele e vai ficar encharcado. Agora, imagine esse mesmo copo d'água que está aqui, com essa mesma quantidade de água, ser despejada na minha cabeça se eu fosse careca. Para onde ia toda essa água? Para tua roupa, com certeza. Para minha roupa, para o chão, para tudo que está em volta. Então, assim, as pessoas têm que saber que não tem mágica. Tem 23 bairros em Jaú que não tem galeria. Qual que é o prazo para o senhor cumprir essas ações? Tem que fazer um cronograma de horas. Nós vamos começar a fazer passo a passo. Nós vamos começar fazendo pelo São Crispim. Em fazendo este cronograma, a promotoria dá uma aliviada, não, tudo bem, estão fazendo... Nenhum prefeito faz 23 bairros em 1 ano, nem em 2 anos, nem em 3 anos. Não fizeram em 20. Quer dizer, caiu um monte de coisa no seu colo aí, né, prefeito? Para fazer isso, tem que ser feito passo a passo. Nós vamos começar a cumprir a ordem judicial, mas nós vamos cumprir de acordo com o que for possível ser cumprido. E onde nós vamos começar? Onde tecnicamente for mais viável. Vamos já, temos o projeto pronto, nós já estamos com o projeto pronto da primeira parte das obras, vamos licitar essas obras, vamos começar essas intervenções e vamos aí, na medida em que o resto dos projetos forem ficando prontos, nós vamos fazendo as outras. Mas nenhum prefeito em 1 ano, nem em 2, nem em 3 vai colocar galeria em 23 bairros, porque é impossível. Isso tinha que ter sido feito ano a ano por quem veio de lá para trás. Então, tem bairro que tem buraco porque o asfalto faz 20 anos que ninguém faz recap. Porque tapa-buraco não é recap, isso é importante ficar bem claro. O tapa-buraco, você conserta o buraco emergencial. O recap é colocar asfalto novo. Faz 20 anos que ninguém faz. O último que fez foi o Valdemar. De lá pra cá teve, acho que devem ter feito uma ou outra rua, mas um recap geral não foi feito. Então, tem bairros antigos da cidade, como a Vila Sampaio, por exemplo. A Vila Sampaio tem galeria, tem boca de lobo, mas o asfalto tem 30 anos. Agora eu vou citar um outro exemplo para você. O Jardim Novo Horizonte. O Jardim São Crispim. Lá não adianta eu colocar o recap. É jogar dinheiro fora. Porque não tem galeria. Então se eu colocar o recap ali, a água da chuva vai levar esse recap embora. Em 6 meses tá tudo do mesmo jeito. Então lá tem que investir embaixo da terra primeiro, né? Só para fazer as obras do São Crispim 1 e 2 são 7 milhões de reais. Só ali. E nós vamos começar a fazer naquela bacia primeiro. Já começamos a trabalhar a questão da drenagem naquela bacia do Córrego dos Pires, no Lago do Silvério. As obras já começaram. Nós estamos transformando o lago numa lagoa de contenção e não numa lagoa de passagem como ele era. Por quê? Você
transformando o lago numa lagoa de contenção, você passa a ter volume para a vazão de água que desce do São Crispim. Então essas obras já começaram. Depois nós vamos canalizar o córrego dos Pires do Lago do Silvério até o trevo do Pascano, o campo municipal, que é aquela outro lugar que está comendo a calçada na Vila Netinho. Então assim, são problemas históricos que a cidade tem, né, de infraestrutura, e que nós, para conseguirmos resolver esses problemas, tivemos que tomar uma decisão nesse primeiro ano de mandato. Ou a gente ia fazer política e contentar a turma do amendoim, como diria o Filipão, ou a gente ia botar ordem na casa, consertar as contas públicas, cortar o que tem que cortar, resolver e tomar medidas duras, muitas vezes mais necessárias, para que a gente possa dar início a essas obras extremamente importantes e que o município precisa e que há 20 anos ninguém faz. E nós escolhemos, eu podia ter escolhido o caminho mais curto, né? E fazendo o oba-oba, o tchauzinho na janelinha, agradando um, falar, não vou aumentar tributo, não vou aumentar arrecadação, mas e aí? O que eu faço com as ações do Ministério Público? São medidas impopulares, mas que as pessoas vão ver o resultado depois. As pessoas vão reconhecer a importância dessas medidas na medida em que elas verem que a cidade melhorou. E a cidade já está melhorando. Agora para 2014, o senhor já acha que as pessoas vão começar a enxergar isso? Eu acho que já estão enxergando. Em 2013, muita coisa foi feita. Como eu disse para você, que governo nos últimos 30 anos nessa cidade, em um ano, pagou quase 30 milhões de dívida e conseguiu entregar 1.200 casas. Eu vi lá no Frei Galvão, as pessoas ovacionaram o senhor. Lá foi tudo asfaltado esse ano. Né? Que governo... O povo estava bem feliz lá. Que governo na história dessa cidade, nos últimos... Vamos analisar. Que em um ano pagou quase 30 milhões de dívidas, quase 30 milhões em dívidas, e conseguiu deixar a cidade mais limpa, com menos da metade do que se gastava com limpeza antes. Que governo que conseguiu, pagando 30 milhões de dívidas, 30 milhões de dívidas que a gente pagou, pegar uma obra que tinha 1/3 de execução só, que era o CID, que é uma obra de 25 milhões de reais, diga-se de passagem, e em um ano lá já ter complexo poliesportivo quase concluído e prédio de ensino fundamental sendo construído, que reformou 4 unidades básicas de saúde, que realizou o maior festival de inverno dos últimos tempos, que trouxe a feira de calçado de volta e que investiu na diversificação do uso do pavilhão, com feira de moto, com feira de máquina, com feira de orquídea, com diversas atividades, a volta da Geotrend Show com mais de 500 mil pares de calçado vendido. Que deu oportunidade para os pequenos produtores, os pequenos fabricantes também, né? Que governo que pagou em um ano quase 30 milhões em dívida e que conseguiu aumentar de 230 para quase 1.000 o número de vagas em cursos do Programa Nacional de Ensino Técnico para a cidade. Estamos formando pedreiro, estamos formando gente para o comércio, estamos formando gente no Pronatec. Que governo que pagou quase 30 milhões em dívidas em um ano e que conseguiu colocar a defensoria para atender de graça, levar advogado, atendimento jurídico de graça em todos os CRAS para a população mais pobre do município, que conseguiu colocar mais 10 leitos de UTI para funcionar dentro da Santa Casa, que aumentou para quase 10 milhões de reais por ano o repasse de dinheiro para a Santa Casa, pagando 30 milhões em dívida. Então é uma reflexão que as pessoas têm que fazer, porque assim, tem muito problema para resolver na cidade? Tem. Só que são problemas que faz 20 anos que ninguém resolve. Só que em um ano nós colocamos as contas em dia, entregamos mais de 1.200 casas e teve melhorias em diversas áreas. E para eu terminar essa comparação que eu estou fazendo aqui, que governo que em um ano pagou quase 30 milhões de dívida e que chegou no dia 27 de dezembro e antecipou o pagamento de janeiro dos funcionários. Este espaço aqui serve para isso, para a gente poder fazer alguns esclarecimentos que não chegam até você, talvez por conta de sei lá, às vezes a imprensa, né, prefere divulgar outro tipo de notícia. Então esse espaço serve para isso. O prefeito esteve aqui hoje para fazer esse tipo de prestação de conta para você que é cidadão jauense. Eu queria saber se ficou faltando falar alguma coisa, prefeito. Queria que o senhor deixasse aí um recado aí para os seus eleitores, para os seus telespectadores. Olha, eu quero agradecer o espaço que a TV Câmara nos dá e agradecer a confiança da população também, né? E dizer que nós não vamos resolver todos os problemas do mundo em 4 anos. Nós não vamos transformar Jaú numa Dubai
em 4 anos, mas eu tenho convicção que nós estamos melhorando a cidade. E estamos melhorando a cidade com sustentabilidade, com o pé no chão. E digo mais uma coisa que é importante dizer: nenhum prefeito vai conseguir fazer a cidade melhorar se a população não colaborar, né? E como que a população pode colaborar? Nas pequenas coisas. Não colocando lixo na rua fora dos dias de coleta, não colocando saco de lixo em cima de canteiro de avenida, deixando a frente da sua própria casa limpa. Se todo mundo limpar a frente da sua casa, a cidade inteira fica limpa em 10 minutos, né? A prefeitura tem a obrigação de limpar? Claro que tem, mas se todos nós nos conscientizarmos que também depende de nós trabalhar para a gente construir uma cidade melhor, eu acho que fica mais fácil para todo mundo. Em todos os setores isso, né? Essa questão da inversão da pirâmide na área da saúde, né? As pessoas que por qualquer coisa saem correndo e vão para o pronto-socorro, as pessoas têm que... a coisa da civilidade, né? As pessoas têm que começar a entender que a gente vive em comunidade, não dá para pensar só no seu umbigo, né? Isso eu acho que como prefeito acaba enxergando como é, né? Na realidade, como as pessoas se comportam. Exatamente. Né? E também estão trabalhando para melhorar as praças. A Praça do Cano Torto, por exemplo, que é um cartão postal, um ponto histórico da cidade de Jaú, foi revitalizada pela nossa administração nesse ano, com custo baixíssimo. Nós fizemos reparo na alvenaria, nós fizemos reparo na parte hidráulica, nós trocamos toda a parte elétrica dali, nós demos uma revitalizada total ali, inclusive com água potável. E também revitalizamos a Praça dos Leões, a Praça dos Leões foi revitalizada, o Coreto do Jardim de Baixo foi revitalizado. Então nós estamos passo a passo tomando medidas e iniciativas. A Fonte Luminosa foi revitalizada, que é um cartão postal na entrada da cidade, na entrada da cidade. Quer dizer, o sujeito entrava na cidade e via a fonte pichada, descascando, abandonada, com mato, sem funcionar. Quer dizer, é a primeira impressão que se tem da cidade, é da entrada da cidade. Então, assim, nós estamos tomando medidas para melhorar. Agora, o que as pessoas precisam compreender é que não tem mágica na administração pública. E um dia de cada vez. Um dia de cada vez, passo a passo e com todo mundo junto, como diria o Beto Guedes, né? Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Muito bem. Querido, um feliz 2014 para você. Você também. Que Deus ilumine a sua administração, porque Ele iluminando o prefeito fazendo as coisas que têm que ser feitas, como já estão sendo feitas, é melhor para todos nós, não é isso? Com certeza. Então tá bom, muito obrigada pela sua presença aqui e um 2014 iluminado para você. Eu que agradeço e agradeço a todo mundo que está em casa também. Um abração. A gente agradece aqui a presença do prefeito Rafael Agostinho e também a sua audiência. Até mais.